Bom dia, Sueli. Obrigado. O áudio está ok? Bom dia a todos bem-vindos. Na mensagem de hoje, obrigado, Sueli. Na mensagem de hoje, um novo conceito é como uma semente plantada no aconchego de sua casa. A semente não pode ser retirada desse ambiente até que esteja forte o suficiente para ser plantada, onde tem que enfrentar os elementos exteriores. O mesmo acontece com um novo conceito. Não pode ser puxado como um mágico puxa um coelho de uma cartola. Leva tempo para tomar consistência e forma. Deve ser experimentado com alguns antes de ser dado a muitos. E preciso muito amor e paciência para fazer isso. É preciso dedicação e devoção. Este processo é o que está acontecendo atualmente com a nova era. É muito novo. Muitas novas ideias e conceitos estão nascendo e cada um tem que ser testado, entendido, amado e nutrido. Se você está na ponta da lança da nova era, você deve estar pronto para ir em frente sem tremores e experimentar o que há de mais novo. Então, a mensagem do dia para nós sempre nos colocando como essa semente, né? Se já estamos prontos para o Cristo. E assim como eu ouvi ontem, eu espero que todos estejamos prontos a todos os momentos. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, respirar lento e profundamente e colocar o nosso coração à disposição desse amor fraternal de luz que derrama sobre todos nós, nos abençoa, ilumina, protege e que nos faz cada dia mais fortes, cada dia mais filhos de Deus e cada dia mais fortes e firmes na fé de Jesus. Senhor, pedimos a Tua permissão para dar por início esta atividade de doutrinária. Fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, na leitura de hoje, vamos falar um pouquinho do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 3, Justiça das aflições. E nesse item 3 de Justiça das aflições, nos é feito, né, muitos questionamentos, bem no primeiro parágrafo, onde Kardec aborda o porquê que nós sofremos, né? E é uma das perguntas que até nós mesmos nos fazemos. Porque eu não acho que eu não merecia esse sofrimento. Ou não somente a mim, mas como o meu vizinho, ou como um amigo, ou até mesmo aqueles desconhecidos que eu vejo na rua, passando as necessidades que muitas vezes poderiam ser sanadas com um simples gesto. Então ele nos coloca aqui no primeiro parágrafo, né? Por que uns sofrem mais do que outros?
Por que que nós temos esse comparativo de sofrimento a uns mais e a outros menos? E dentro da doutrina espírita, quando a gente está fazendo os estudos, e principalmente agora nesse período de transição planetária, a gente fala muito sobre a questão dos estágios em evolução de cada um de nós a nível de espírito. E esses sofrimentos, eles vão de acordo com o nosso estágio evolutivo. Aqueles que já passaram por tantas outras provações, no decorrer das suas provações, vão sofrendo menos. E outros que agora iniciam a sua caminhada vão sofrendo mais, né? Mas aí sempre tem alguém que faz a pergunta: mas por que uma criança de 6 anos de repente pega uma doença sem cura, né? O porquê desse sofrimento? E também dentro das mensagens espíritas já nos é explicado que é apenas um processo de depuração, do final de uma depuração de um espírito que não teve tempo suficiente e precisou daqueles 6 ou 7 anos ali no corpo de uma criança para finalizar uma atividade, um processo, uma fase. Tudo para Deus tem explicação. Nós ainda, em pouco conhecimento, é que não sabemos a grandeza do mundo, mas precisamos ter fé em um Deus grandioso, em um Deus infinito, em um Deus que sabe que nós não podemos saber tudo, porque a explicação vem para o nosso renascimento, para a nossa reencarnação, né? Uma vez que a gente não lembra a nossa última e antepassada vida, justamente porque sofreríamos muito, seriam muitas angústias, né? Então Deus, Ele sabe tanto das nossas necessidades que Ele nos permite esse esquecimento durante esse processo de reencarnação em uma nova vida. Então, por que uns sofrem mais do que outros? Primeiro, porque querem, tá? Por que querem? Por que eu arrisco a dizer o porquê querem? Porque hoje nós temos um evangelho à nossa disposição, um evangelho de esclarecimento. Nós temos hoje isso daqui. A mensagem, ela pode ser adquirida dentro dos nossos lares com muita facilidade e nos abrir os olhos e a mente para entendermos que nós precisamos caminhar pelo caminho mais difícil para muitas vezes passarmos na porta mais estreita. Então nós só ainda não fomos por este caminho porque não optamos, porque temos o livre-arbítrio da escolha, e a escolha às vezes ela nos leva para este caminho, que nem sempre é o mais difícil. Queremos o que é mais fácil, queremos o que é mais gostoso, queremos o que é mais animado, e esquecemos a longo prazo da porta estreita. A porta estreita nos leva para perto do Senhor Jesus. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? É outra pergunta que Kardec nos coloca neste primeiro parágrafo do tópico Justiça das Aflições, onde o porquê uns nascem pobres e outros nascem ricos, né? Porque uns nascem na miséria e porque tem tanta gente na miséria, porque o mundo ainda se concentra financeiramente nas mãos de poucos, mas não de poucos, de muito poucos. 1% da população concentra basicamente entre 80% e 90% de toda a riqueza. A que
experiência este 1% da população vai ter que explicar em seus processos evolutivos? Já pararam para pensar sobre isso? Porque nós aqui do lado dos 99% queremos ganhar um pedaço dessa fatia para, quem sabe, aliviar um pouco o sofrimento que nos passa financeiramente. Mas e este 1%? Como explicar a falta de caridade ou de repartição dessa grande riqueza com os demais? Por que tamanha concentração? Já pararam para pensar? Essa semana eu vi um vídeo que falava e explicava historicamente as guerras, né? Eu não sei se outros chegaram a vê-lo também, mas nós temos, imaginemos, por exemplo, um curso de um rio e ele passa por várias cidades até desembocar no grande mar. Só que ele passa primeiro em uma cidade, né? Então a cidade posterior, ela já vai ter ali uma água mais suja ou uma água em menor quantidade. Então o que eles fazem? Eles vão naquela cidade anterior, entram em guerra, matam os habitantes para que a água possa então chegar na cidade deles. E lá eles param a água para o seu uso. Só que logo após essa cidade já tem uma terceira cidade, que posteriormente volta na segunda cidade, entra em guerra, mata todo mundo para que a água chegue na terceira cidade. E assim sucessivamente. Isso nos reflete o mundo em que nós estamos hoje inseridos. O mundo em que nós vemos em que é preciso eu tirar de alguém para eu poder ter. É preciso que para que chegue até mim, eu precise fazer o mal ao outro. E não é esse o mundo em que Deus criou para nós. Não é essa a perfeição imaginada por Jesus nesse processo criativo das naturalidades que existem para nós. Precisamos agir com inteligência e saber que este rio pode chegar na porta de todas as casas, sem nenhum malefício, e com todas as benevolências a que são dados para todas as populações. Por que somos egoístas? Por que não dividimos? Por que não compartilhamos? Esta é uma boa pergunta para se encaixar neste parágrafo de Allan Kardec, que continua: porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Essa é uma grande pergunta e que a gente só reflete sobre ela quando está com dor. E em outra passagem do Evangelho coloca que nós preferimos ir pela dor do que pelo amor. E é muitas vezes a explicação para esta pergunta. Por que para uns parece fácil e para outros parece difícil? A vida sorrir para uns e chora para outros. De repente, esses uns estão indo pelo amor, enquanto esses outros estão indo pela dor. E a dor, como o próprio nome diz, dói, dó, pena. Precisamos entender a necessidade da busca por Jesus, a necessidade da busca pelo ideal de amor que nos firma em uma base sólida. Precisamos construir a nossa casa em uma pedra sólida, em uma base sólida, para não sentirmos dor, para que ela não se desmorone, para que possamos então rir com mais frequência, para que possamos então estar na presença de Jesus em abundância.
O que se compreende, menos ainda, é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. São outras duas grandes possibilidades que nos abordam o ser que nos é colocado nesta mensagem entre vício e virtude. E aí me lembra uma música espírita que diz: qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma verdade? Por quê? Gente, temos defeitos. Nós somos feitos de carne. E enquanto carne, estamos aqui para evoluir, para aprender. Mas não é importante, não é fundamental que a gente permaneça nesse erro. Nós precisamos nos desconectar desses erros que nos estão trazendo aprendizados. Nós precisamos seguir a linha tênue para outros aprendizados. Isso é uma virtude, é o aprender, é o conectar e entender que aquilo foi uma mensagem para a minha evolução. Deus nos criou simples e ignorantes, a fim de que, quando a gente passe por diversas encarnações, a gente evolua e chegue à tão sonhada perfeição moral. Como é que nós estamos trabalhando a nossa perfeição moral sem sair dos nossos vícios? Nós somente vamos alcançar essas perfeições morais passando por essas provas de vícios. Mas nós precisamos aprender o que esses vícios estão nos mostrando e ensinando. Na Terra hoje, a gente observa situações que divergem entre nós homens, né? Enquanto uns vivem na riqueza, outros vivem na pobreza e na miséria. Será que Deus aqui assim o quis? Porque se é assim que existe, alguma mensagem tem ligada nesse processo de divergência, de distribuição de bens. Tudo bem que nós não podemos nos apegar a estes bens, mas eles são também fundamentais para a nossa moral, para o nosso bem-estar, para nosso conhecimento. Considerando a pluralidade das existências que hoje conhecemos ao redor de todo o mundo, temos causas que podem ser atribuídas à vida atual. Por que estou aqui? Por que estou nessa condição? O que me trouxe a essa necessidade? O que me trouxe a esse desejo de perceber que eu poderia ter mais? Muitas dessas coisas são atribuídas à nossa vida atual, que é inclusive o que esse capítulo vai abordar posteriormente. As causas atuais das aflições, mas também as causas anteriores das aflições. E quando se aborda as causas atuais das aflições, estamos falando do nosso moral hoje, do nosso dia de agora, da nossa evolução espiritual atual. Mas quando falamos das causas anteriores das aflições, estamos falando das nossas vidas passadas. O que fizemos de mal em uma vida anterior? O que deixamos como ponta solta e pendência em outra parte de nossa evolução? A quem muito dado, muito será cobrado. Somos e seremos sempre cobrados por todo o nosso processo evolutivo, a tudo aquilo que recebemos. E as nossas mãos servirão de prova em que nós
ou a estendemos ou a encolhemos. O que fizemos em nossas encarnações? O que fizemos em nossos processos evolutivos? A quantos estendemos as nossas mãos? E a quais nós a recolhemos? Ou até a nós mesmos, quando estamos em contato com algum vício? Assim, se estamos sofrendo, e sempre estamos sofrendo, e eu costumo dizer que após um problema, vem um novo problema. Nunca estaremos livres dos nossos problemas, das nossas dificuldades. São eles que nos fazem amadurecer. São eles que nos fazem lembrar que precisamos ter fé. Devemos interrogar algo chamado consciência, em busca das respostas que tanto queremos. E na nossa consciência encontraremos, pelo menos, a sensibilidade para o entendimento do que e do porquê estamos sofrendo, das nossas angústias, das nossas aflições. E busquemos sempre nos reformar. Busquemos sempre a nossa modificação, a nossa melhoria espiritual, moral, psicológica, humana. Precisamos, amados irmãos, nos modificar. Sempre vai haver outros que não podemos enxergar a causa na vida presente. Elas podem ser advindas de uma vida anterior ou de outras vidas anteriores, que é o caso das doenças em que puxamos conosco em nosso material genético, que vão exalar e exprimir em algum momento das nossas vidas, em alguma brecha de possibilidade, para que elas possam aparecer e não tenhamos aflições. Nós aceitamos isso no nosso plano de reencarnação. É interessante apenas que nós possamos passar por elas com inteligência, aceitando cada desafio. Se todas as causas têm um efeito, e se não conseguimos, por exemplo, enxergar a causa na vida presente, já sabemos que ela pode decorrer de uma vida anterior, sendo então Deus esse Deus justo, esse Deus que observa que tudo aquilo que plantamos colhemos, nada além ou nada menos, apenas aquilo que merecemos. Toda dor que passamos, nós merecemos. Não estou dizendo para sermos felizes com as dores, mas sejamos compreensíveis com esses processos, porque são esses processos que nos levam para o aprimoramento moral do nosso espírito. E por que não lembramos o que fazemos no passado? Porque o esquecimento do que nós fomos ou fizemos um dia é essencial para cumprirmos as nossas provas sem parcialidade e sem contaminarmos por eventuais ódios ou mágoas desse passado. Olhem só como a doutrina é sensível a este ponto de nos fazer esquecer o sofrimento passado, o sofrimento anterior que tantos nos poderia fazer mal. Isso porque, amados irmãos, ainda não temos a compreensão necessária para viver com essas dores, com essas questões que tanto nos afligiriam, porque não estamos lidando ainda com as situações que estão aparecendo no hoje. Imaginem com as dores do passado. Esse esquecimento é que nos faz recomeçar. É a partir deste esquecimento que nós podemos tentar de novo, que nós podemos fazer diferente,
e até mesmo de uma maneira melhor. Contudo, apesar desse esquecimento, carregamos conosco, principalmente em nosso ser, em nosso coração, em nosso espírito e em nosso perispírito, um instinto desse passado que ainda nos aflige. Entre o bem e o mal, é importante compreender que, sendo uma causa atual ou passada, somente conseguiríamos evoluir através dessas provas. Não há evolução sem dor, não há melhoria sem perda, não há caminhado sem sofrimento. Vamos aceitar com compreensão, mas vamos, antes de tudo, compreender com melhoria, compreender com dignidade para entender aquele processo em que estamos inseridos e passar por ele com a cabeça erguida, com a fé em nosso peito, com o Evangelho ao nosso lado, com a leitura dos ensinamentos de Jesus na nossa mesa, para nos mostrar sempre esse caminho que nos leva, não havendo como culpar Deus pelo que nos acontece, mas tão somente a nós mesmos. Qual é a sua aflição hoje? Pergunte para a sua consciência e busque no seu eu interior a resposta para sair desta dor, a resposta para sair desta provação, ou para passar por ela com inteligência e conhecimento, a fim de assimilar qual é o aprendizado, para que não possamos voltar a esta mesma prova lá na frente. Precisamos entender que estas provas nos fazem quem somos. Precisamos entender que essas provas fazem aquilo que nós exprimimos como ser humano. É por isso que nós temos essa energia, a energia da afinidade da casa espírita, por exemplo. Não estamos ali à toa, estamos pela mesma afinidade de aprendizado, estamos pela mesma afinidade de evolução. Precisamos entender, amados irmãos, que essas afinidades nos levam para o caminho do amor, que essas afinidades nos levam para o caminho da nossa evolução moral e espiritual. Vamos perguntar para a nossa consciência hoje, agora e sempre, qual é a nossa causa da aflição, o que tanto nos tira o sono, o que tanto nos deixa impacientes. E sejamos inteligentes para não repetir essas causas e eliminá-las de vez das nossas vidas. Se é alguém que não nos faz bem, vamos aprender tudo o que tem para aprender com este indivíduo e posteriormente caminhar para frente. Só fica no mesmo lugar os seres imateriais, mas somos seres animados por uma matéria e por um espírito que se move, e precisamos nos mover e caminhar em direção a Jesus. Lembrem-se, Ele está à nossa espera e Ele nos quer cheio de amor. Amados irmãos, muito obrigado por este momento de fala. Eu sempre digo que nós que estamos deste lado somos o que precisamos mais escutar essa mensagem. E assim agradeço ao Centro Espírita Nosso Lar pelo convite. E aqui vamos encerrar com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nos conectar com a espiritualidade superior e agradecer por essa doutrina libertadora, por essa doutrina que nos traz tantos exemplos de amor e de luz na seara do Cristo, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Gratidão,
Graças te damos, ó Deus, por cada palavra, por cada mensagem, por cada minuto e segundo em que respiramos os teus exemplos de amor. Fica conosco, amado Mestre. Abençoa as nossas vidas, a vida das nossas famílias. Entra nas nossas casas e derrama sobre todos nós os teus bálsamos de amor, iluminando, abençoando e protegendo a todos nós, agora, hoje e por todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amados irmãos, tenham todos um excelente domingo e muito obrigado por compartilhar este momento de oração comigo.